ter essa lista, entendeu? Então, vamos tentar ajudar, mas, por favor, não se apeguem só a ela. Quem sabe uma empresa gestora de banco de dados possa ajudar. Né? Sim. Para o doutor Pierre Paulo, uma pergunta do Rony Freire, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, há necessidade de exaurimento da via administrativa para o prosseguimento da representação fiscal para fins penais. Na sua opinião, como fica a sustentação do crime de lavagem de dinheiro decorrente de crimes fiscais, caso haja o pagamento ou o parcelamento do crédito tributário? Bem rapidamente, se ele for antes da Constituição, porque o Supremo entendeu que a Constituição do crédito fiscal é o que dá tipicidade ao crime fiscal. Portanto, se ele acontecer antes da tipicidade, eu não tenho crime, eu não tenho lavagem de dinheiro. Portanto, antes da Constituição, absolutamente não se configura. Tem o crime fiscal e, portanto, não há lavagem de dinheiro. Agora, uma vez constituído o crédito fiscal, mesmo que pago, eu tenho dúvidas, porque aí eu tenho tipicidade, eu tenho ajuizade e eu tenho culpabilidade. A extinção da punibilidade não tira o caráter do crime fiscal antecedente, portanto, haverá lavagem de dinheiro, acho eu. Para o doutor Gustavo, é o Carlos Martinez, do FIBRA, pergunta, ainda dentro dessa questão do crime fiscal, se uma empresa apresenta dois balanços, um balanço oficial para fins de receita e um balanço comercial, o banco deve comunicar no momento em que ele recebe essa informação ou somente se a operação de crédito para a qual esse balanço foi apresentado for performada, ou melhor, for executada, né? Olha, pela legislação, eu entendo que a proposta ou realização da operação. Você pode nunca realizar uma operação, mas se você tomar conhecimento de uma situação suspeita, é obrigação comunicar. Então, a resposta seria, no momento que você tomar conhecimento de uma situação, né, que comunique. Eu acho que é o caminho. Só aproveitando um gancho, o Pierre Paulo tocou nesse assunto, que é muito interessante. Nós temos feito realmente um esforço para melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade significa, assim, que você mande, informe, né, faça comunicações de coisas interessantes, coisas com fundamento. Na dúvida, eu concordo 100% com ele, na dúvida, comunica. O que não pode é ter dúvida sempre. Quer dizer, você nunca tem certeza, está sempre na dúvida? Não. Então, o que se espera é isso. Você tem um sistema com um razoável nível de segurança, de certeza, e comunicará sempre. Agora, tem situações que a gente sabe que o mundo não é perfeitamente matemático, que a coisa fica na dúvida. Aí tudo bem, manda, não tem problema, nós nunca reclamamos. Teve um mês, num ano aí, que nós recebemos mais de 1 milhão de comunicações, foi do setor de seguro. Né? Não saíram exatamente coisas fundamentais, mas não importa, o COAF tem capacidade de digerir isso. O problema não é a capacidade de digerir, o problema é o que se produz do sistema. Na agência 25 de março, Santa Ifigênia, só tem cliente suspeito. Você que está falando, ele é que disse, né? Não fui eu. O Hernani Gonçalves pergunta para o Pierre Paulo, ele é repórter do DCI, faz uma pergunta bastante genérica. O caso de lavagem de dinheiro envolvendo o Mensalão e o Banco Rural, que foi julgado pelo Supremo, trouxe nova jurisprudência para a legislação, quais? Vamos destacar os pontos que já foram mencionados no seu... Eu acho que até amanhã a gente vai falar mais a miúde da jurisprudência, mas eu só quero destacar um ponto que é muito em cima dessa questão da informação e da comunicação. Se nós olharmos tecnicamente a ação penal 470, os dirigentes daquela instituição financeira, eles não deixaram de comunicar nenhuma comunicação automática, ou seja, naquele momento, aquela operação daquele saque, efetivamente, que era feito pelos parlamentares, não era de comunicação exigida expressamente. No entanto, era uma operação suspeita e, por isso, deveria ter sido comunicada e, por isso, que houve a condenação. Então, eu acho que a ação penal 470 ela é muito interessante justamente para fazer uma análise do tipo de comunicação exigida, porque, do ponto de vista da comunicação objetiva e automática, não houve descumprimento de nenhuma regra do Banco Central. Eu não conheço também profundamente essa parte dos autos, mas pelo menos isso é o que está na decisão e no acórdão. O que houve foi a identificação de uma operação suspeita e a não comunicação, e por isso que houve a condenação. Por isso que eu acho que o conceito de operação suspeita, que naquela situação era evidente,
mas ele precisa ser muito bem delineado para que eu não amplie demais aqui uma responsabilidade penal. Mas eu acho que essa ação penal é muito interessante porque ela permite essa diferenciação de comunicação automática e de comunicação suspeita, que é muito interessante. Posso aproveitar? Vou aproveitar e complementar, que isso é um ponto fundamental. O sistema de combate à lavagem de dinheiro é baseado em comunicação de operação suspeita. A comunicação de operação automática nunca substituiu a comunicação de operação suspeita. Tá? Veja o seguinte, vou dar um outro exemplo, assim, não é diretamente ligado ao tema, mas, por exemplo, a Receita tinha, lá na época da CPMF, a Receita tinha um monte de informação, né? Ela tinha CPMF de todas as contas, todas as movimentações. No entanto, o COAF, na época, era útil para ela. Né? Por quê? Porque uma das formas de você esconder informação é colocá-la no meio de muita informação. Simples assim. Tá? Então, assim, se eu te peço assim, olha, me dê o que está estranho. Né? Um auditor faz um relatório de auditoria e ele aponta o que está estranho. Você foca nas questões importantes. Agora, se ele te der a conta toda, o balanço todo, você não vai achar o que é importante. Então, isso é fundamental. Houve uma movimentação em espécie? Houve, comunica. Era suspeita? Comunica. São duas coisas. A comunicação e operação em espécie é útil? Mas ela é uma informação complementar. Vários países, inclusive, nem usam esse tipo de informação. Não tem. Né? No Brasil, nós temos, ela é útil, complementarmente. Ela não é um alerta por si só. Ela não é vista individualmente, ela é tratada agregadamente. E não dá para eu saber se por exemplo, posto de gasolina tem um monte de depósito em espécie, supermercado. E aí, eu vou fazer comunicação, relatório para a polícia, porque o Carrefour está depositando dinheiro? Tá? Agora, eu posso adivinhar, e esse é que é o ponto. Quem conhece o cliente são vocês é que vêm. Será que não é parte do negócio de empresa de publicidade que tem que contratar muita... Como é que eles chamam isso? Aquele pessoal que faz ponta na... Não, aquele pessoal que aparece no fundo da tela, figurante. Né? Você tem que pagar um monte de gente, figurante, essas coisas ali. Como é que funciona esse mercado? Eu não tenho a menor ideia. Será que eles não dão em dinheiro, em espécie? Pode ser. Tá? Pode ser, pode ter uma explicação. Eu não sei, não tenho como saber. Quem poderia saber são vocês. Quer dizer, vocês, quem conhece o cliente. Tá? Então, isso é muito importante, eu agradeço até ter tocado nisso. Não confundam as coisas. Na dúvida, manda suspeita e não manda outra, até eu diria. Porque a outra constitui um alerta. E vocês, que já foram lá no COAF ver, sabem como a comunicação suspeita dos bancos é a de maior utilidade, todas são vistas por um analista, todas. Elas nunca passam por aquele